desmotivado. O clima nos bastidores não é dos melhores, a verdade é essa. Vou dar um exemplo aqui. Davi Luiz e Gabigol não têm o melhor relacionamento possível. Então, existe dois grupos ali dentro do elenco. Quem então, é do grupo do Gabigol, me conta? eu acho que é só o Gabigol. Tô falando porque assim, eu boto o Pedro na primeira prateleira do futebol mundial. O Gabi já tá numa fase meio difícil, consegue fazer seus golzinhos de pênalti, mas tem perdido muito gol e tal. Beleza. Agora, o Pedro, que eu coloco o Pedro na primeira prateleira, cara. Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal aqui, Mundo Fla React, com conteúdo diário sobre o Flamengo. Galera, preparei para vocês dois cortes aqui do canal da SBT Rio aqui e também dos donos da bola do Rio de Janeiro. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos canais aqui oficiais nos dois, para deixar os créditos aí de direitos autorais. Clima quente no Mengão. Vamos para as últimas notícias aqui do Flamengo. Olha, difícil eu saber qual é o remédio. Até porque tem um remédio que é bom. Se eu encontrasse a fórmula, eu venderia e seria a tem um fórmula remédio do que é sucesso. bom, que já tomou uma vez que passou. Dorival 30 Pois gotas. é. Foi A um negócio diretoria tinha um remédio na mão. Tomou o remédio e melhorou. Mas o Dorival tá mal lá no São Paulo. Mas olha só, eu não sei qual é o a gente sabe remédio, que o trabalho Fernanda. do São Paulo é um trabalho de tempo. Isso É aí, isso. A gente aqui defende sempre os treinadores. A gente É não é isso. de passar a foice, não, né? Nessa história aí, o menos culpado é o São verdade, Paulo. é Parece verdade. até que eu tô falando do Vitor Pereira, do Paulo Souza. Mas o menos culpado é o treinador. Eu acho que falta cobrança da diretoria, falta a diretoria fazer uma reformulação no elenco, que é a intenção na próxima janela de transferência. A gente vê muito jogador ali desmotivado. O clima nos bastidores não é dos melhores, a verdade é essa. Vou dar um exemplo aqui. Davi Luiz e Gabigol não têm o melhor relacionamento possível. Então, existe dois grupos ali dentro do elenco. Quem é do grupo do Gabigol, me conta? Eu acho que é só o Gabigol. Aquele grupo que tu cria Ele, no o WhatsApp. pai, a mãe. Tu cria o grupo no WhatsApp só pra falar com você mesmo. Não, mas eu acho que assim, é muita coisa que está acontecendo nos bastidores do Flamengo que acabam atrapalhando. Fato é Mas que... posso dizer, Vini, dá pra ver. Dá pra ver. Pela atuação das peças. Inclusive a partida, eu não estava aqui, mas a partida contra o Nublense na quarta-feira. Que atuação tenebrosa do Flamengo. Os jogadores sem motivação alguma. O gol que o Flamengo tomou, um gol de pelada. Eu falei isso, Venetti. Te Falou representei isso? aqui. Pô, obrigado, de verdade, representei obrigado. aqui. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de assistir ao programa, mas obrigado por ter falado isso. Enfim, muita coisa tem que mudar ali no Flamengo. Eu acho que vai começar a mudar quando tiver essa reformulação no elenco. Vou dar um exemplo aqui. A renovação do Felipe Luiz é um escárnio. É um absurdo. O Felipe Luiz pouco joga. E ele vai numa entrevista e diz que o problema não é físico. Porque, só para contextualizar, o São Paulo ele disse que o problema era físico. Falamos aqui também. Aí ele diz que o problema é técnico e tático. Na verdade, Davi os dois Luiz estão certos. renovou. Davi Luiz renovou, renovação automática. Os dois estão certos, que o problema no Flamengo hoje é físico, técnico, tático. Ainda tem problema político. Porque a verdade é essa. O Marcos Braz nada faz. Ele continua no cargo como vice-presidente de futebol. Por quê? Porque o Landim pensa na estratégia política, pensando na próxima eleição. Enfim, dentro de campo. Ano que vem? Aí depende, porque a diretoria está tentando estender por mais um ano. por Ou 4 seja, anos. para você ver qual é o problema do Flamengo. Mas dentro de campo, eu acho que primeiro o São Paulo precisa ajustar a parte física dos jogadores, porque isso está pesando muito. Pesa muito. A culpa é de quem? Não sei. Não sei se a culpa foi da preparação do Vitor Pereira, não sei se foi erro de planejamento da diretoria do Flamengo. Eu não sou a pessoa ideal para dizer isso, eu sou apenas pago para comentar aqui no SBT. E o que eu vou comentar é o seguinte, o problema dos jogadores é físico e falta de vontade. Não tem mais falta de vontade. E assim, onde entra o erro do São Paulo? Quando ele diz assim, eu preciso de mais contundência, eu preciso de mais vigor físico. São Paulo, você precisa mais de vigor físico, você vai continuar escalando o Thiago Maia, que está notório que ele não tem mais a parte física dele, a ideal. Você vai continuar botando Vidal nos jogos? Você não tem Arrascaeta e Everton Ribeiro. Você coloca quem para armar o jogo? Não faz sentido. Se ele tem o Vitor Hugo à disposição, por que ele não coloca o Vitor Hugo para armar? As pontas estão soltas, né, Pedrosa? Porque a gente está falando de falas opostas, que o treinador fala que o problema é físico. E o jogador, que é um líder, né, que é o Davi, fala que o problema Não, o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, que é um outro... Que é um outro líder, ele fala que o problema é tático. Há um ruído de comunicação, no mínimo, que esse é o maior problema dos mundos, né? O problema na comunicação. E a gente vê que, às vezes, parece que não há um entendimento tático.
Porque esse é um outro problema. Não só a entrega, mas um entendimento. Eu faço essa leitura quando eu assisto aos jogos do Flamengo. Às vezes eu nem não estou entendendo o que eles estão querendo passar ali taticamente, porque o jogador e a sua resposta em campo é a resposta tática do que o treinador pediu. Sem dúvida alguma, mas todo jogo do Flamengo também tem mudanças, ele Verdade. faz modificações, e aí você, para fazer tantas mudanças, você tem que já ter um plano de jogo bem implantado na cabeça desses atletas. Eu vou dar o exemplo de gestão de grupo do Luiz Castro também, porque não é fácil você falar para um jogador, ó, hoje você vai jogar, amanhã você vai ser banco. Hoje você vai jogar, amanhã você vai ser banco. Isso é porque os atletas já entenderam que essa gestão de tempo e de posição também, isso já foi feito no Botafogo. No Flamengo, uma hora joga o Matheus França, aí depois joga o Gabigol de 10, aí o Gabigol joga de segundo atacante, aí o Arrascaeta não joga, ele bota o Vitor Hugo de segundo volante, aí entra o Vidal, aí o Vidal não entra no último jogo. Isso pode ser feito quando você já tem um padrão como Exatamente, tá o Botafogo. E o Flamengo não tem padrão. A gente vai ouvir o Sampaoli, mas eu vou pedir uma coisa. Ô, Cris... Um bom exemplo que o Pedrosa deu, Matheus França, ficou fora dos últimos 2 jogos. Aí, de repente, é titular contra o Cruzeiro. Não tem coerência. Não dá pra entender. Eu vou pedir uma coisa, que eu acho um absurdo, que eu acho que a gente falou pouco do líder. Ô, Cris, você quer meu fechamento? Vamos deixar o programa inteiro uma labareda aqui? Pode ser. Pode ser. Pode. Aqui, declaração do Fabrício Bruno, pós-jogo contra o Cruzeiro, Que tá uma resume M. muito bem. Exatamente. Que tá uma M, o Flamengo não pode fazer 3 jogos, uma MP... porque o torcedor deixa de comer para vir ao Maracanã. Isso resume muito bem o que é o Flamengo atualmente. Inclusive, o Fabrício Bruno virou um capitão sem faixa. Porque quem usa faixa não fala isso, muito pelo contrário. Chega em rede social e critica os demais companheiros. Vamos ver escutar o Sampaoli, avaliou o desempenho da equipe. Vamos ouvir, ou ler também, porque às vezes não dá para entender bem o que ele fala, a gente tem que ler, né? Porque ele vai lá, cadê o Sampaoli? Hoje, no segundo tempo, tuvo lapso de verticalidad de jugar ao ritmo de Cruzeiro y podía haber perdido el juego. O primer tiempo no. Primer tiempo fue todo de Flamengo y no puede transformar en victoria tanto dominio. Entonces... A gente vai falar do Vasco. O Big Boss fez uma pergunta polêmica, que é, Pedrosa, quais são os grandes trabalhos do Sampaoli no Brasil? Santos, grandes. Atlético Mineiro. É porque grande você tem que levar em consideração o que é título, o que não é. As pessoas consideram que o título sempre vai coroar o grande trabalho. Eu não vejo dessa forma. O título, ele coroa, sim, um grande trabalho, mas isso não quer dizer que porque não ganhou, não é um grande trabalho. O trabalho no Atlético Mineiro foi muito bom do Sampaoli. O trabalho no Santos foi ótimo do Sampaoli. Ótimo, ótimo. Com o que tinha em mãos, o trabalho do Sampaoli foi ótimo. Mas é um treinador que, no futebol brasileiro, ainda não ganhou. Então, assim, isso fica marcado. Sabe o que tem em comum nesses trabalhos? Ele não repetir a escalação. Então, a partir do momento que a diretoria contrata o Sampaoli, ele já contrata sabendo que ele é esse pacote. Então não adianta reclamar. E até uma coincidência, a gente estava falando sobre isso, que no Brasil isso é pouco comum, porque não funciona geralmente. E quando funciona, a gente começa a falar, caramba, porque o brasileiro, o nosso jeito de torcer, a gente não aguenta ficar cada hora uma escalação, a gente gosta de saber o time titular. Botafogo, no início, quando o Luiz Castro começou, o Botafoguense chiou. Sim. E depois começou a dar certo, a gente... Bom, o professor sabe o que está acontecendo. Não tem certo ou errado, mas Fernanda. é difícil dar certo, porque tem que estar com o negócio ali bem casadinho. Vamos falar do Vascão? Vamos. Lê o que está escrito ali, que eu... Talvez? Eu não estou enxergando bem, Fluminense tá igual a Urso Panda. Bonito de ver, mas não machuca ninguém. Mas é preocupante. São 3 jogos sem fazer gol. Não, 4 jogos. 4 jogos sem fazer gol. Mas olha aqui, É preocupante. são 2 times que estão em momentos delicados, né? Que é o Fluminense e o Flamengo. Estão momentos em que eles precisam se encontrar e eles vão se encontrar. Sabe quem vai pagar o pato? Quem? O Flamengo. O Flamengo, você acha? Você não tá confiante nesse Isso jogo? é a cara do Flamengo. Vai enfrentar um time que não ganha, que não marca gol há 4 jogos, não ganha 4 jogos. A gente está falando aqui, desde o momento que saiu o sorteio, que é o seguinte: essas oitavas de final vão definir a temporada de Fluminense e de Flamengo. Um vai subir e o outro vai cair ainda mais no buraco. Então vem aqui comigo, eu quero saber, eu quero que você veja agora. A gente viu todos os Mateus, né? Era Mateus, Mateuzinho, Mateuzão do Flamengo que entravam e davam essa dinâmica diferente, né? Ou seja, você tinha jogadores da base que podiam entrar e também fazer essa mescla enquanto o Flamengo estava disputando várias competições. Acho que tem muito disso. Talvez de um erro de preparação, o erro de dar muito tempo de férias para os jogadores e demorarem a pegar aquele ritmo que você esperava. Uma expectativa muito grande da torcida do Flamengo de um rendimento e de conquista hoje de pelo menos
o Flamengo ter conquistado pelo menos um título no ano. Acho que é muito óbvio isso, né? E é isso, é uma conjunção de erros, né? Tipo, o perfect storm, né? A coisa, todas elas acabando se juntando e não funcionando. Mas para o brasileiro, tem muita coisa pela frente, tem muita coisa. Mas teve muita vaia, hein? Teve muita vaia, mas aí você se classifica na Copa do Brasil, vencendo o Fluminense, que é bicampeão carioca, que venceu o Flamengo na final, e aí ganhando o Vasco no final de semana, Vira acabou a chave. tudo. Pô. Vira a chave, eu acho que... Mas tem o outro lado também, né? Não, é justamente. É o risco, né? Você tem o risco, não tem jeito. Mas essa que é a beleza do campeonato, de você ter vários futebol, campeonatos assim. Né? Eu acho que pode ser o jogo da virada. Da mesma forma que pode ser o jogo para afundar de vez. Deixa eu te fazer uma pergunta, do fundo do coração. Fiz que a gente está ali no Gabiru comendo aquele pão com mortadela. Se o Flamengo é eliminado pelo Fluminense na quinta-feira, o Vasco com 6 pontos na zona de rebaixamento, mal, o Flamengo perde para o Vasco final de semana. A eliminação na quinta, perdeu para o Vasco final de semana. Tu acha que o São Paulo ali continua firme? Eu não sei nem se ele está firme nesse momento. É um bom ponto. Porque, mas, assim, mas sem dúvida a corneta vai crescer, a pressão vai subir. Não acho que ele vai ser demitido. Não acho. Mas que a pressão aumenta muito. Cara, mas que loucura, né? Cara, é igual assim, tá tudo em paz na tua casa, tá tudo em paz. Mas você tá buscando um cenário de cataclismo, É impossível? Né? Não é impossível. Pô, essa pergunta é impossível. É impossível o Fluminense eliminar o Flamengo quinta-feira? Não é impossível. O Vasco tava mal das pernas, o Flamengo do JJ ia tomar de 4 do Vasco. Foi 4-4, não esquece disso. Eu tava lá no Fox Sports, no João Guilherme. Eu tava no Maracanã. No Expediente Fox. Cara, é clássico e é o jogo pra levantar. Imagina esse vestiário do Vasco. O que eu tô dizendo é céu e inferno. Sim. Agora, eu falo isso todo dia aqui, né? Parece que o cara tá vendo replay no YouTube. 79 escalações diferentes. Não, mas aí eu acho que você tem até, nesse sentido, do problema dos problemas físicos, né? Dos jogadores. Ontem o Léo Pereira começou, no primeiro tempo... E treinadores diferentes também, né? Quer dizer, metodologia completamente diferente. Como é que você quer... Imagina se você é dono da empresa. Você chegou, virou o ano bem pra caramba, lucrando, vira o ano, você manda todo mundo embora e contrata só gente nova. Até essas pessoas se ambientarem, aí chega 3 meses, 2 meses, demite todo mundo, contrata outra galera nova, outra rapaziada nova. Não dá. Deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu acabei de descobrir aqui. Sabe quantas rodadas faltam pra acabar o Campeonato Turco, Clebão? Ai, meu Deus. Três rodadas, eu não tô falando nada. Não vai me chamar de você é viúva do JJ. 3 rodadas para acabar o Campeonato Turco. Eu tô fazendo as contas aqui. Vamos botar que tem jogo só final de semana. Eu não falei nada, Pedrinho. Não começa a botar a palavra na minha boca, não. Será, meu amigo? Eu tenho uma história engraçada para falar da Turquia. Eu fui fazer o Campeonato Mundial de Basquete da Turquia em 2010. Aí eu tentei aprender algumas frases em turco, né? Para falar com o turista, aquela coisa. E aí eu falava, olha, eu não falo turco, eu só falo inglês, você fala inglês. Aí eu começava a falar isso, eles começavam a falar em turco rápido comigo. Eu falei, nunca mais eu falo isso na vida. Eu falei, inglês é bilhar musunuz, Turquia é bilmiyorum. Eu falava que eu não falo inglês, eu não falo turco, eu falo inglês. Aí eles começavam a eu falei, cara, nunca mais falar. Meu pai, uma vez lá na Bélgica, anotou como é que falava em inglês, que ele não falava inglês. Eu quero uma caixa. Preciso de uma caixa de papelão. E foi no mercado, que ele comprava um monte de copinho de cerveja, comprava nas feirinhas lá $1, €1, trazia pra São Gonçalo. Pra ficar em casa, lá, bombeiro. Aí anotou lá. Afastado aí o jogador pelo Flamengo, o Marinho já negocia com o São Paulo. Fora dos planos do Flamengo para 2023 aí, o Marinho já disputou aí interesse do São Paulo e os clubes retornaram à conversa a respeito do jogador. Nesta segunda-feira, dia 29, o rubro-negro tornou público o afastamento de Marinho das atividades com elenco por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após o atacante discutir com a comissão técnica de Jorge Sampaoli e se recusar a viajar para o Chile para o jogo contra o Nublense. A multa afastada e fora dos planos do Flamengo, Marinho pode ter seu destino aí no São Paulo. Também, galera, tem mais jogadores que podem estar saindo do Flamengo. Davi Luiz, Felipe Luiz, Pablo, são alguns jogadores que podem estar pintando de saída, largando aí, o Flamengo pode estar mandando esses jogadores embora aí a partir de 3 de junho, quando será o tempo ali que a janela de transferência brasileira
será aberta novamente dia 3 de julho. Então vamos ficar ligado aí que vai ter pacotão, tanto de reforços chegando no Mengão e de saída também de nomes de pesos, que o Flamengo tinha muito jogadores que veio para o Flamengo com a proposta que seria mudar o time de patamar e que não se tornaram nem titulares absolutos aí, como Marinho, Pablo, jogadores que já estão em decadência já, Rodrigo Caio, que está se machucando muito. Então são jogadores que estão fora do plano aí do Mengão aí para uma renovação de contrato.